O que é normal a gente encontrar nos terreiros de Umbanda? O que é comum a todos os terreiros? O que a gente pode esperar quando a gente vai num terreiro e que vai começar ali o nosso trabalho mediúnico? Eu quero me desenvolver. O que a gente pode esperar encontrar ali? É isso que eu quero conversar com você. Porque quando a gente resolve entrar para um terreiro, ou quando a gente começa a frequentar com mais assiduidade, a gente já começa a imaginar, né, como vai ser dali para frente. Como vai ser a vida espiritual, caso eu comece a me desenvolver, a trabalhar naquele terreiro espiritualmente, como vai ser a minha vida espiritual naquele lugar. É natural que a gente crie algumas expectativas sobre o que a gente vai encontrar lá. Então eu quero falar para você algumas coisas que são esperadas de serem encontradas dentro do terreiro, e eu tenho certeza que muitas delas você já sabe. Mas tem algumas que talvez você estranhe de eu dizer que é normal aquilo, que tem que ser esperado que aquilo vai ser encontrado no terreiro. Então vamos começar. Eu quero começar pelas coisas mais evidentes, as mais óbvias. Em um terreiro de Umbanda, por exemplo, você sabe, você vai encontrar uma religião alegre. A prática umbandista, minha gente, ela é toda musicada, né? Ela é pontuada por canções, essas canções mexem com a gente, essas canções nós chamamos pontos, inclusive, e esses pontos eles podem ser acompanhados ou não de percussão, como atabaque, xequerê, berimbau, agogô e outros instrumentos. Então é uma religião musicada. Por ser uma religião musicada, ela também é dançada, e por isso a religião de Umbanda ela é muito alegre. Isso torna a religião de Umbanda leve, é uma religião de fácil envolvimento, é fácil a gente se envolver com este ambiente onde tem dança, onde tem música, onde tem alegria. Mas também, por outro lado, isso pode facilitar algum nível de extrapolação, se não tiver controle. Então, traz alegria, traz esse envolvimento todo, é fácil, mas temos que ter alguns cuidados, porque algumas pessoas podem confundir e esquecer que ali é um templo religioso, né? E que não é um clube, por exemplo, que não é a balada. Então a gente tem que ter algum controle. Mas a alegria é contagiante, a alegria é comum dentro dos terreiros de Umbanda. Na Umbanda também tenha certeza de que você vai encontrar, além de tudo isso que eu falei, você vai encontrar orientação para todas as suas questões existenciais. Os nossos guias sempre têm uma palavra para dar para a gente, sempre tem um conselho para os nossos momentos mais dolorosos, os momentos mais difíceis. Então, isso você vai encontrar. Quando você começar a frequentar o terreiro de Umbanda, você vai encontrar quem te oriente, quem te aconselhe. Mas não espere encontrar alguém para resolver os seus problemas no seu lugar. Os nossos guias orientam, mas eles não prometem coisas que o nosso próprio merecimento, o nosso próprio esforço não permitam. Então, eles podem nos dar dicas, nos orientar, mas a ação está sempre conosco. Não espere encontrar também algum guia que vai fazer amarração para prender aquela pessoa que você se interessa, nem qualquer outro tipo de trabalho espiritual que possa estar violando o livre-arbítrio de alguém ou que possa estar atentando contra aquela famosa frase que a gente sempre repete, né? Que é o não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizesse consigo. Então, os nossos guias, eles repetem isso também constantemente. Não espere que você vai encontrar dentro de um terreiro de Umbanda qualquer tipo de trabalho que viole isso. Espere encontrar na Umbanda, além disso tudo, instruções e ensinamentos espirituais. Tem terreiros que passam esses ensinamentos em forma de curso, em forma de palestra. Em outros não tem os cursos e as palestras dessa forma, moldados dessa maneira. Mas sempre tem uma conversa com os guias, com o guia-chefe da casa, por exemplo. Às vezes, no final da sessão, o guia reúne os médiuns e passa alguma informação. Então, a instrução espiritual é natural, você sempre vai encontrar isso em qualquer terreiro de Umbanda. A forma pode mudar, mas em toda casa de Umbanda tem a transmissão das orientações espirituais e morais. Pode ser em maior ou menor frequência, mas sempre tem. Então, relembrando aqui o que eu falei até o momento, quando você passar a frequentar um terreiro de Umbanda, pode esperar encontrar ali muitas coisas, e dentre elas, alegria, dança, musicalidade, orientações espirituais, conselhos para a própria vida, e vamos somar a tudo isso aí, agora que vem a parte mais interessante, a convivência com várias pessoas diferentes. Pessoas que se reúnem ali para fazer o mesmo que você, para buscar o mesmo que você, para tentar entrar em contato com a sua própria espiritualidade, para exercer a sua fé, para se sentir melhor.
E por falar em muitas pessoas reunidas em um único ambiente, eu vou falar para você mais uma coisa que a gente deve esperar quando a gente passa a frequentar um terreiro de Umbanda, que a gente deve esperar encontrar lá. Sabe o quê? Pessoas difíceis. Pessoas que fazem coisas erradas. Pessoas que falam demais. Pessoas que falam o que não devem na hora errada. Pessoas que não cumprem ordens. Pessoas que criam ranço de outras pessoas. Pessoas. A gente vai encontrar pessoas com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Eu agora aqui acabei de falar um monte de deficiências, deficiências emocionais, morais, de comportamento. Mas como assim? Eu devo esperar isso quando eu vou para o terreiro? Eu devo esperar encontrar isso nos terreiros? Não seria o contrário? Eu não deveria esperar encontrar no terreiro pessoas dedicadas, pessoas que respeitassem aquela roupa branca que estão vestindo, que respeitassem os seus guias, que se comportassem 100% bem o tempo inteiro? Não seria isso que eu deveria esperar encontrar no terreiro? Não seria mais correto no terreiro não ter pessoas fazendo o errado, fazendo coisas que não são corretas? Minha gente, lá na casa do Caboclo Birajara, a Cabocla Janaína, que é a cabocla-chefe da casa, junto com o Caboclo Birajara, ela diz que se no terreiro todos os filhos fossem perfeitos, ela fecharia as portas da casa, porque não haveria mais motivo para o terreiro existir. O mundo estaria regenerado, ninguém mais estaria cheio de erros, cheio de dificuldades, cheio de deficiências. Para que o terreiro existiria? Então, não é isso que a gente deve esperar, encontrar pessoas perfeitas. Se só houvesse pessoas perfeitas, fecha a porta, porque o terreiro não tem mais utilidade. E essa é uma das causas de muitos médiuns deixarem de frequentar um terreiro, quando ele se sente incompatível com as atitudes dos outros médiuns, quando ele não tolera as atitudes dos outros médiuns. E aí, muitas vezes, tem gente que vem conversar com a gente lá, né, ou com a Cabocla Janaína. Ah, não dá mais para aguentar, tá muito difícil, fulano é isso, fulano faz aquilo, fulano passa pela gente e nem cumprimenta. Aquela pessoa ali, mesmo estando aqui dentro do terreiro, ela se comporta mal, ela fala cada coisa, fala até palavrão, aqui dentro do terreiro. Ah, Cabocla, a senhora precisa ver o que se fala lá naquele quarto onde a gente troca de roupa. Tem gente que fala tanta besteira ali dentro, tem gente que se comporta tão mal. Enfim, várias coisas. Eu nunca vi aquela pessoa pegar uma vassoura para ajudar aqui no trabalho do terreiro. Ah, e aquela outra ali, outro dia eu fui falar com ela, ela me respondeu com 3 pedras na mão, com agressividade. Enfim, reclamações desse tipo a gente ouve constantemente. Esse tipo de conversa, minha gente, acontece em qualquer terreiro. Não é na casa do Caboclo Birajara. Eu dei o exemplo da casa do Caboclo Birajara, mas ela acontece em qualquer terreiro e esse tipo de conversa acontece ou com o guia do dirigente ou com o próprio dirigente. Quando alguém vem conversar, por exemplo, com a Cabocla Janaína sobre assuntos deste tipo, a posição dela normalmente é a seguinte: ela escuta com o maior carinho tudo aquilo. Ela escuta com a maior atenção, porque ela entende que aquilo realmente está afligindo aquela pessoa que veio conversar com ela. E aí, depois que a pessoa expõe todos os seus sentimentos, aí ela começa a explicar algumas coisas. E dentre elas, ela começa dizendo o seguinte: olha, terreiro de Umbanda é como um hospital. E como em qualquer hospital, o hospital existe para receber doentes. Mas o terreiro não recebe doentes pelas suas enfermidades físicas. Também, né? Às vezes também recebe gente que está ali por causa da doença física. Mas o terreiro não recebe pelas doenças físicas. O principal é que o terreiro recebe doentes com enfermidades morais, doentes da consciência. Ela usa a palavra doença, minha gente, é bom deixar claro aqui, ela usa de uma forma figurada para indicar as nossas limitações pessoais, as limitações que cada um de nós tem. E essas limitações da nossa consciência, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser limitação moral, pode ser a limitação da consciência propriamente dita, pode ser até limitação de educação. Tudo isso é limitação, tudo isso ela engloba naquela palavra figurada como uma doença moral, uma doença da consciência. E a finalidade dos terreiros é justamente essa: cuidar dos doentes, ensiná-los a serem melhores, a vencerem as suas deficiências. Aliás, sendo no terreiro ou não sendo no terreiro, em qualquer lugar desse planeta, não há pessoas que não sejam doentes da consciência em algum grau.
O que varia é o tamanho, é o tipo da doença, mas todos nós temos as nossas doenças conscienciais, todos nós temos as nossas doenças morais. Isso inclui todos, senão nós não estaríamos aqui encarnados. Então ela diz assim, ó, no terreiro, desde o médium mais novo, aquele que está entrando hoje para o terreiro, até o dirigente, todos têm algum tipo de doença moral, de doença da consciência. Ela costuma dizer também que, diferente dos hospitais físicos, onde há doentes que precisam do tratamento, e quem cuida deles são médicos, que são sãos, nos terreiros só há doentes. Há doentes cuidando de doentes, porque até o dirigente ou aqueles médios mais antigos também são seres humanos, também são espíritos em evolução e também são cheios de defeitos. Então, no hospital você tem um médico que é são, que é quem vai dar a receita, que é quem vai cuidar dos doentes. No terreiro são doentes cuidando de doentes. Pode ser que aqueles que estão cuidando sejam um pouquinho menos doentes que os outros em algum momento, ou que as suas doenças sejam diferentes, mas todos são doentes. Então a gente não pode esperar que todos sejam perfeitos, que todos sejam sãos, nem o dirigente. E uma outra coisa, nos hospitais físicos, tem uma diferença para os hospitais espirituais. É que nos hospitais físicos, quando você olha para o doente que está no leito ao seu lado, você consegue facilmente ver qual é a doença dele. Ele tem ferida, ele vomita, ele passa mal. Você sabe, você entende que tudo aquilo que acontecer com ele de ruim é por causa da doença dele. Você vê a doença, você sabe que tipo de doença é e o que ela pode causar. Agora, no terreiro de Umbanda, as nossas doenças, por serem da alma, elas são invisíveis. Então dá a impressão que não existem. E aí as pessoas tendem a acreditar que todos são sãos, que ninguém tem doença nenhuma. E aí fica esperando isso dos outros. Espera atitudes sempre corretas dos outros, porque as nossas doenças são invisíveis. A pessoa não, quando lá no hospital físico, a pessoa espera que o doente do leito ao lado, o coleguinha, vai vomitar, que o coleguinha ali vai passar mal, porque ele está vendo a doença. Mas no terreiro a gente não espera que o outro vai ter alguma atitude errada. A gente espera que ele esteja são, mas não é assim. As pessoas têm que saber que cada coisa que se vê alguém fazendo de errado dentro do terreiro ou na vida é somente reflexo, sintoma da sua enfermidade de consciência. Então, quando alguém faz algo errado, ele faz somente por quê? Porque a sua consciência está doente. A sua consciência permite que ele haja assim, daquela forma errada. A sua consciência ainda não vê que aquilo não é o correto. Essa é a tal da doença da consciência. Aí, quando a cabocla explica esse tipo de coisa, as pessoas falam assim, mas fulano, por exemplo, é médium antigo. Como ele pode não saber que aquilo é errado? Gente, não é por ser médium novo, ou médium antigo, ou mesmo dirigente, que as doenças da alma já estejam curadas. A pessoa pode ser um excelente médium, receber bem os seus guias, dar uma boa consulta, mas ainda ter grande dificuldade de superar os seus próprios bloqueios, de vencer as suas próprias paixões, ou seja, de se curar da sua doença. E além disso, quanto a errar sabendo que aquilo é errado, né? Tem grande diferença entre saber o que é certo e o que é errado e ter verdadeiramente assimilado aquilo que é certo e o que é errado. Então a gente não pode falar assim, fulano sabe que aquilo é errado, por que faz? Porque olha só, a pessoa que mata alguém, por exemplo, ela sabe que aquilo é errado. A sociedade toda ensina o tempo inteiro que aquilo não deve ser feito, que matar é errado. Mas se ela mata, é porque ela não assimilou verdadeiramente aquilo para si. Então tem diferença entre saber e ter assimilado aquela verdade. Ela não compreendeu de verdade que matar não deve ser feito, que matar é errado. E tanto não compreendeu o que fez, tanto não compreendeu o que matou. Então tem uma grande diferença. Nós todos sabemos o que é o certo e o que é errado. Agora, a gente nem sempre teve ainda a condição de assimilar aquilo para a gente. E por isso a gente falha, por isso a gente erra. Nós mesmos, se formos visitar lá o nosso passado, talvez a gente lembre de coisas que as outras pessoas diziam para a gente que a gente não devia fazer, mas que mesmo assim a gente fez. E a mesma coisa acontece no terreiro. Embora a gente ensine, os nossos guias ensinem o tempo inteiro o que é o certo e o que é errado, muitos têm dificuldade ainda de assimilar de verdade aquela informação. E vão continuar agindo errado, até que a sua consciência aprenda de verdade aqueles ensinamentos. Esse é o tratamento para a doença. O tratamento é a pessoa está doente, qual é a doença dela? É uma doença da consciência, é uma doença moral. E qual é o tratamento? O tratamento é informação, orientação, ensinamento,
até que aquilo comece a fazer efeito. Então, cada vez que a pessoa vai ao terreiro, os remédios são dados. São dados em forma de instrução espiritual, são dados pelos guias em forma de instrução moral, são dados em forma de lições para a consciência. Lá na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, a cabocla fala que a gente dá um remédio homeopático para todos os dias, que é a oração de São Francisco, que a gente coloca sempre antes de qualquer trabalho, porque a oração de São Francisco chama a nossa consciência. Olha, prefira amar a ser amado, compreender a ser compreendido. Então ela fala que isso são doses homeopáticas, que um dia vai fazer efeito. Mas não se espera que se faça efeito tão rápido para todo mundo. Porque cada um tem o seu tempo para assimilar aquela medicação que está sendo dada, aquele remédio espiritual para a consciência que está sendo dado. Tem gente que aprende rápido, tem gente que demora mais, tem gente que vai passar a vida inteira e não vai conseguir aprender. Nós somos eternos, nós somos espíritos em evolução, a gente tem a eternidade inteira para aprender. Mas mesmo nesses casos, das pessoas que vão passar a vida inteira e não vão conseguir aprender, aquilo que os nossos guias ensinam, as orientações, os remédios que são dados no terreiro, não vão ter sido em vão. Nós vamos colocar ali a sementinha. Um dia vai florescer, e aí pode ser que floresça lá na frente, em outra encarnação. Mas aquela sementinha foi colocada, ela vai florescer um dia. E o que a gente tem que fazer com as pessoas que têm mais dificuldade? Será que o certo seria dizer para elas, olha, vou te tirar do terreiro porque você não age certo? O que aconteceria se a gente fizesse isso? Se a gente agisse assim, se a gente tirasse do terreiro quem não age certo, a gente estaria trabalhando para aquilo que é a finalidade do terreiro, que é funcionar como hospital de almas, curar as consciências? Ou a gente vai estar privando aquela pessoa do seu remédio? São os doentes que precisam de remédio, não são os sãos. Aliás, Jesus falava isso, né? Os sãos não precisam de médico. Então, se nós agíssemos assim, tirando as pessoas que agem errado do terreiro, porque elas agem errado, a gente estaria tirando dela a oportunidade de ter o remédio, de um dia aprender a ser melhor, de um dia aprender a vencer as suas limitações, as suas doenças da consciência, suas doenças morais. E isso é certo? Claro que não. Ah, mas não tem limites? Ou seja, a pessoa pode fazer o que quiser, que a gente vai considerar que aquilo é uma doença e não vai tomar atitudes e etc. Essa é uma reclamação que as pessoas fazem. Tem limite, sim. O limite para se tolerar determinadas doenças dentro do terreiro é até o momento em que aquela doença começa a contaminar muitas outras. E aí, quando ela se transforma, quando ela se contamina muitas outras, aí ela passa a ser uma epidemia. E aí a gente pode não ter controle sobre aquilo. Aí, neste caso, é preferível, sim, que aquele doente seja afastado, pelo menos temporariamente, para que a gente possa cuidar de tudo, voltar ao tratamento normal, com as informações positivas, informações, instruções para a consciência. Mas, na maioria das vezes, nós, encarnados, nem precisamos tomar nenhuma iniciativa para afastar aquela pessoa que está contaminando o resto, não. A própria espiritualidade se encarrega disso. Eu já vi isso muitas vezes. Aquela pessoa que está muito resistente ao remédio espiritual, ao remédio para a consciência, que está começando a contaminar outras, às vezes ela acaba saindo do terreiro, a própria espiritualidade se encarrega. Não está nas nossas mãos fazermos isso. Aí as pessoas tendem a falar assim, mas é só quando chega nesse ponto que ela está contaminando todo mundo. Não é certo o que essa pessoa faz. Gente, aí a cabocla fala o seguinte, olha, não é certo um monte de coisa que todos vocês fazem. Ela fala isso pra gente. Não é certo. E mesmo assim os guias não desistem de vocês. Vocês agem certo o tempo inteiro? Não. E os guias desistem? Não. Então, nós também não desistimos de ninguém. Nós vamos continuar ensinando. Nós vamos continuar dando remédio. Aquele remédio um dia vai fazer o efeito. O remédio homeopático que seja, da oração de São Francisco, um dia aquilo vai entrar na cabeça, um dia a pessoa consegue ver por outros olhos, por outros ângulos. Nenhum de nós é completamente sãos. As doenças que nós temos podem ser diferentes, mas todos nós as temos. O problema é quando a pessoa se esquece de cuidar da sua doença, de prestar atenção na sua doença e passa a dar mais atenção a doença dos outros. Então, a doença dos outros, que é aquele mau comportamento do outro, que é aquele olhar enviesado do outro, isso é reflexo da doença do outro, é sintoma do outro, da doença do outro. Aí aquilo começa a incomodar. Por quê? Porque a pessoa está dando mais atenção à doença do outro, está esquecendo de cuidar da sua própria doença, das suas próprias deficiências.
Então, nós temos que prestar atenção na nossa doença e passar a dar atenção e dar menos atenção à doença dos outros. O erro maior é esperar que no terreiro de Umbanda todos ajam da forma como nós agiríamos. Só que cada um é diferente, cada um tem a sua própria limitação, cada um age de acordo com as suas próprias experiências, com as suas bagagens que já viveu. E, na verdade, apesar de agir diferente, ninguém é melhor ou pior que ninguém. O erro que você vê no outro, que lhe chama tanto atenção, sabe por que chama? Porque você já errou assim também. Ou nessa vida mesmo ou na outra. Só que você aprendeu a lição. E é por isso que aquilo lhe chama tanto atenção e incomoda, porque você já passou por aquilo, você já errou, você já colheu consequências ruins daquilo, e aí isso lhe chama atenção e lhe martiriza tanto. Então você já fez aquilo também, você não é melhor, ninguém é melhor nem pior que ninguém. Isso não quer dizer também que você não tenha outras limitações e que você nem consegue perceber. Às vezes a gente percebe muito facilmente a doença dos outros, mas a gente não consegue perceber a nossa. Então o grande problema é esperar a perfeição dos outros, esperar que um terreiro de Umbanda vai ter pessoas sãs, sem doença moral, sem doença consciencial nenhuma. E aí as pessoas se incomodam com as doenças alheias, às vezes acabam saindo do terreiro na esperança de que eu vou procurar um outro terreiro porque aqui tem pessoas falhas. Acham que vão encontrar coisa diferente e não vão encontrar. Sabe por que não vão encontrar? Porque todos nós somos humanos, em qualquer terreiro que você for. Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos cheios de limitações, cheios de falhas, e onde quer que a gente esteja, se a gente tiver contato com outras pessoas, a gente vai ter contato também com as suas fraquezas, com as suas doenças, com as fraquezas da sua alma, com as fraquezas da sua consciência. E a gente tem que aprender a conviver com isso, senão a gente nunca vai conseguir conviver com ninguém. A gente nunca vai ser feliz. A gente tem que dar mais atenção aos nossos próprios defeitos, às nossas próprias doenças, do que a doença dos outros. E isso não se restringe ao ambiente religioso, não. Isso acontece em qualquer ambiente que a gente for, onde houver pessoas reunidas, faculdade, escola, clube social, reunião de amigos, qualquer lugar tem pessoas com defeitos, tem pessoas falhas. A gente tem que aprender a conviver com isso, não tem jeito. Então, o médium umbandista, o frequentador de terreiro, o que ele tem que fazer é cuidar da sua própria doença. Esquece a doença dos outros. A doença dos outros aflige os outros. Mas ele fala coisa que me ofende. A coisa só ofende você se você assumi-la para você. O que sai da boca dos outros não nos pertence. O que sai da boca dos outros é reflexo da consciência dele, não é da nossa. Então, só vai nos ofender se nós assumirmos aquilo para nós. E a gente tem esse poder de falar assim, isso não é meu, isso não me pertence. Então eu não tenho que me incomodar com o que os outros falam ou com o que os outros fazem. Isso é doença deles. Vamos tentar analisar as instruções que os guias passam para a gente todos os dias. Vamos tentar verificar nessas instruções as que se aplicam à nossa vida. Vamos tentar vencer os nossos próprios limites, transpor os nossos próprios desafios, melhorar a cada dia. Vamos tentar compreender que é difícil para a gente, mas também é difícil para os outros vencerem os próprios defeitos. Vai dizer que não é difícil para você vencer aquelas suas limitações. Os outros também sentem a mesma dificuldade. Aliás, é comum a gente ver as pessoas falarem assim, mas fulano não faz força nenhuma para mudar, não. Eu vejo ele repetindo o mesmo erro sempre. Não é verdade. Todos nós nos esforçamos para errar menos. Só que cada um de nós enfrenta desafios internos diferentes. Você enfrenta os seus e os outros sabem que você está enfrentando. Os outros sabem que você está fazendo força para mudar. Só você sabe. E da mesma forma, o outro ali que parece para você que não faz força nenhuma para mudar, só ele sabe a força que ele está fazendo para ser melhor. É porque as pessoas não sabem o que os demais irmãos do terreiro conversam conosco, com os dirigentes dos terreiros ou com os guias dos dirigentes. Se soubessem, veriam que aquela pessoa que é irritadiça, que é agressiva, que olha enviesado para os outros, que é cheia de paixões, veria que aquelas pessoas ali fazem a sua parte, tentam fazer força. Muitas delas vêm conversar com a gente e falam assim, olha, meu pai, ou cabocla, seja lá o que for, com quem ela estiver falando, olha, eu sei que eu sou irritadiço, eu sei que eu sou agressivo, eu sei que eu agi mal com fulano, eu vivo sendo agressivo dessa forma, eu estou tentando mudar, estou fazendo uma força, mas não estou conseguindo, quando eu percebo já falei, já fiz o que não devia.
Então, isso acontece com todos. Todos nós tentamos melhorar o tempo inteiro. Só que nem sempre a gente consegue tão rápido. E se você, que vê alguém agindo errado, soubesse às vezes que essa pessoa já deve ter conversado com o seu dirigente, falando de si próprio, da força que faz para mudar e que não está conseguindo, você talvez mudasse a sua opinião sobre aquela pessoa. Porque aí, para os demais, aquela pessoa pode dar a impressão que não quer mudar. Aliás, nós mesmos também podemos dar essa impressão para os outros, né? Ninguém sabe o que vai no coração do outro. Às vezes as pessoas podem ter essa impressão da gente e falar assim de você, aquele fulano ali não faz força nenhuma para mudar. Enfim, minha gente, o terreiro de Umbanda é um hospital e como hospital cuida de doentes. A gente não tem que e não pode esperar perfeição na conduta dos outros. A gente tem que lembrar que nós também somos doentes e que ali no terreiro a gente tem o auxílio para vencer essa doença, que são os remédios que são ministrados cada vez que a gente vai à sessão. Que um guia fala alguma coisa, que a gente recebe uma orientação, que a gente ouve uma leitura de alguma coisa interessante. Então a gente recebe os remédios que a gente precisa. E é por isso que a gente tem que se concentrar em nós. A gente não tem que se incomodar com as doenças dos outros. Cada um tem que lutar contra a sua doença e cada um encontra uma barreira de um tamanho diferente. A doença dos outros não tem que interferir na nossa. A doença dos outros não tem que interferir no nosso bem-estar. Ela só interfere se a gente deixar. Se a gente trouxer aquilo da doença dos outros para a gente. Se a gente se deixar contaminar pela doença dos outros. A doença dos outros não nos pertence. Nós já temos uma luta enorme com a nossa própria doença. É isso que a gente tem que prestar atenção. Conviver com o diferente não é fácil. Conviver tendo que tolerar o limite dos outros, a doença dos outros, não é fácil. É por isso que conviver é uma arte, né? Mas é uma arte que tem que ser aprendida. Ninguém nasce sabendo como conviver com pessoas diferentes. E, aliás, minha gente, se você refletir, você vai concordar comigo. A própria dificuldade de tolerar os erros dos outros para aprender a conviver bem também não é uma limitação de consciência? Também não é uma doença? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quem tem dificuldade de tolerar o erro dos outros e que não consegue conviver com os erros dos outros, também tem uma doença da consciência séria para cuidar, que é a própria dificuldade de tolerar o erro. Mas não é para isso que a gente está no terreiro, para a gente curar dos nossos males morais, dos nossos males conscienciais. Então, é isso mesmo que os nossos guias nos ensinam. Eles são os verdadeiros médicos, eles ajudam em nossa cura. E é isso o que, além de toda a alegria, de toda a musicalidade que tem dentro dos terreiros de Umbanda, é isso, é este tratamento para a nossa consciência, é este tratamento para a nossa moral, é esse tratamento para nos tornarmos pessoas melhores que a gente também pode encontrar dentro do terreiro. Mas a gente só consegue se curar se a gente tomar a medicação direitinho e se a gente deixar ela agir na nossa mente. Um grande beijo, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.